Amanhã é um dia especial, é o Dia das Mães, e há um site que fala sobre o que aconteceu em cada dia, seja no passado até o presente, no mundo cristão. E no dia 8 de maio de 1948, está escrito no diário do missionário e mártir Jim Elliot. As seguintes palavras esse missionário escreveu no Dia das Mães: ou me leva para estar contigo, Salvador, ou apague a vida deste velho enquanto me aproximo de ti. Consuma-me, Senhor, como tu escolheres. Ao ler essas frases de John Elliot, eu fiquei pensando quem foi a mãe desse missionário e mártir. Uma senhora chamada Carla Elliot, uma mãe cristã, e esta mãe criou os filhos, levando-os à igreja e lia regularmente a Bíblia para eles. A importância desta mãe e do seu legado. Antes de falar propriamente dito sobre as mães que a Bíblia nos apresenta, nós precisamos ver como Deus é, como Ele se apresenta, para nós compreendermos realmente toda a plenitude de ser mãe e desse legado tão importante. Em Gênesis 1, 25 e 27, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a Bíblia diz: criou Deus homem e mulher à sua imagem. A pergunta é: Deus é homem ou é mulher? Deus é masculino ou Ele é feminino? Interessante. Porque se a Bíblia diz que Deus foi criado, que o homem e a mulher foram criados à sua imagem, Deus é masculino ou Ele é feminino? Ao nós olharmos para a história, a distorção da compreensão de Deus trouxe sobre as mulheres uma opressão e um desrespeito e uma inferioridade injustificável pela palavra do Senhor. Deus jamais diminuiu a mulher, muito menos uma mãe. Ao olharmos no sermão dessa manhã, nós vamos ver como Deus lida com a questão feminina na Bíblia. Em São João 4, 24, diz que Deus é Espírito. Interessante. Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, e a Bíblia diz também que Deus se apresenta como homem, com características femininas. A Bíblia apresenta uma figura de linguagem humana para nós podermos compreender Deus. Descrever Deus com características humanas é conhecido como antropomorfismo. Deus tentar, de uma linguagem humana, para nós compreendermos que é o mundo que nós vivemos, é o que nós compreendemos. Vamos imaginar que Deus se apresentasse de uma forma totalmente imaginável para nós. Mas já que Deus fosse uma caixinha preta, para nós seria meio que inconcebível nós dizermos que somos a sua semelhança. Porque o que nós compreendemos como semelhante é o que nós olhamos para nós mesmos. Assim, Deus usa então uma figura de linguagem para poder se expressar a cada um de nós. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus é uma pessoa. Não quero dizer com isso que Ele seja um ser humano. Deus é uma pessoa, mas Ele não é um ser humano. Deus tem, sim, e possui uma personalidade, características que definem uma pessoa. Deus é racional, Ele tem uma mente, diz Isaías 55, 8, 9. Deus faz escolhas, Gênesis 9, 11. Deus tem vontade, diz o apóstolo Pedro, e Deus também é emocional. Deus sente indignação pelo mal, Deus ri, diz a Bíblia, Deus tem compaixão, está em Salmo 135, 14, e João diz que Deus tem amor, que Ele ama. Essas são características que estão de uma pessoa. Há na Bíblia 170 referências a Deus como Pai. Jesus mesmo, em São João 10, 30, diz: eu e o Pai somos um. Embora Deus seja homem, mas Ele sim é Espírito.
Ele escolheu a forma masculina para se revelar à humanidade. Não existe uma explicação para isso. Por que Deus escolheu a forma masculina para se revelar à humanidade? Mas Ele escolheu, e um dia Ele irá nos responder sobre isso. Clauber, eu tenho uma imagem. Clauber não está lá, tudo bem. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, a palavra para homem é ish, I-S-H. E a palavra para mulher é isha, I-S-H-A. Interessante que as letras usadas para homem e para mulher, elas são iguais. Na verdade, elas possuem duas letras iguais, que é Alesh e Shin, e uma que é diferente, Iod e Ri. Está aqui. O que é interessante é que no nome de Deus, que é Yavé, existem a palavra masculina e a palavra feminina, que Deus usa para designar o homem e a mulher. Logo, Deus se reflete no masculino e no feminino. Olha que interessante. Então, quando Deus diz quem Ele é, Ele se reflete como masculino e feminino, porque as letras que estão no nome homem e mulher estão no nome dele, que é Yavé. Concluímos, então, que Deus tem uma natureza que é diferente da nossa. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que a imagem da mulher foi totalmente distorcida, e também da mãe. A filosofia grega, romana, interferiu tanto, principalmente a grega, interferiu tanto na mentalidade ocidental e mundial, que até hoje essa mentalidade está envolta no ser humano. A ideologia pagã grega, ela via a mulher de uma forma extremamente negativa. Platão, por exemplo, afirmava que não existia lugar para a mulher, até que sexualmente os rapazes eram preferíveis às mulheres. Olha que absurdo, Platão, grande filósofo grego, disse. Sócrates, que às vezes é citado e admirado por muitas pessoas, ele disse que ele ignorava a mulher completamente, como se ela não existisse. Eurípides disse: a mulher era o pior dos males. Imagina uma mãe dessas pessoas, desses seres. Aristóteles, que foi o inspirador de Santo Tomás, disse, e que influenciaria toda a filosofia e teologia ocidental, diz que a mulher tem uma natureza defeituosa e incompleta. Até mesmo Cícero foi influenciado por esses pensamentos. Mas, como eu disse, ao olharmos para a Bíblia, nada disso está no coração de Deus. Jamais uma mulher foi diminuída no cristianismo. Jamais uma mulher foi diminuída por Deus. Jamais uma mãe foi colocada no mais alto pedestal pelo Senhor. Tanto que Ele coloca no nome dele a característica de uma mãe, de uma mulher. Deus se apresenta no Antigo Testamento com fortes traços masculinos, como guerreiro, legislador. Mesmo assim, Ele não ocultou completamente a face amorosa, sensível de uma mãe e de uma mulher. Nós podemos ver, por exemplo, em Isaías 66, 13 diz: como alguém a quem a sua mãe consola, diz o Senhor, assim eu os consolarei. Deus se compara a uma mãe no mais alto sublime de consolar um coração aflito. Eu não sei se vocês já viram aquela história de um estuprador americano, que ele fez várias vítimas. Ele foi condenado à morte. E na noite em que ele estava, que antecedia a sua execução no outro dia, uma emissora americana vai a quilômetros onde a mãe dele estava e a encontram. E faz uma entrevista com ela. E ela então pergunta para ele se ela achava justo a questão do filho e tal. A resposta daquela mãe foi, em lágrimas,
é o meu filho. Você compreende que Deus reveste dos sentimentos, das características femininas para se revelar? E diz: eu vou consolar você como uma mãe consola um filho. E para um filho, para uma mãe, um filho pode cometer muitos erros, mas ele sempre será amado por essa mãe. Saiu de dentro dela. É algo incompreensível para o homem, mas para a mãe é algo tão forte, tão sublime. E Deus usa essa característica para dizer da sua natureza. Em Oséias 11:4 está escrito: como laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurarei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinarei e lhes dei de comer, diz o profeta. Deus ergue uma criança diante do seu rosto, como uma mãe pega uma criança no seu colo. Em Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, e de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse se esquecer dele, diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de você. É quase que inconcebível uma mãe esquecer de um filho. Mas Deus diz, mesmo que uma mãe possa fazer isso, que é quase inconcebível, Ele diz, eu jamais farei isso. Deus se coloca com o mesmo sentimento feminino diante de nós. Em Apocalipse 21:4, ele diz, ele usa uma característica que é mais feminina do que masculina. Ele diz que um dia ele vai enxugar os olhos, as lágrimas dos nossos olhos. Hoje, quando as crianças cantavam, o coralzinho cantava, mães choravam. Deus diz, eu vou enxugar as lágrimas dos seus olhos. Deus se apresenta com atributos masculinos, força, segurança, guerreiro, protetor, destruidor e assim por diante. Mas se apresenta também com características femininas, delicadeza, singeleza, sensibilidade, compaixão, amor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86. Salmo 86 é um salmo do rei Davi. E Davi faz uma oração por ele mesmo. Mas há algo extremamente lindo nesse verso que nos revela sobre Deus. O verso 16, olha o que está escrito. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho de quem? Davi escolhe o lado de uma mãe ao falar com Deus. Sempre você vai ver na Bíblia que quando há uma expressão de salvar, de buscar, de trazer para perto, é usado justamente uma característica de uma mãe. E Davi usa justamente aqui o perdão, o consolo, a salvação dele. É como se você, ao orar por alguém, você se colocar perante o Senhor, você lembrar do carinho, do afeto, da compaixão de uma mãe. Você compreende quão profundo é isso? Você compreende quão poderoso é isso? Deus se apresenta com essa característica extremamente humana de uma mãe. E quando você for orar para Deus libertar alguém, para Deus abençoar alguém, para salvar alguém, lembre-se, eu vou orar com o sentimento de uma mãe para Deus, pois foi assim que Davi fez. Deus é masculino ou é feminino? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é uma pessoa, mas nós não sabemos de que natureza Deus é. Isso não está revelado. Deus é uma pessoa e Ele tem uma natureza que pode tomar a forma que Ele quer. Por exemplo, no batismo de Jesus, Deus tomou a forma de uma pomba. Se Ele fosse carne e osso, e não pudesse mudar a sua forma, se tivesse a mesma natureza humana que nós temos,
ele não poderia se transformar numa pomba. Quando Deus aparece a Moisés no fogo da sarça ardente, ele não poderia se apresentar daquela forma. Então Deus tem uma natureza da qual nós não sabemos como ela é. Deus pode tomar a forma que Ele quer. Por isso, a encarnação de Cristo será um mistério qual nós vamos estudar por toda a eternidade. Como pode Deus habitar num corpo humano? Deus habitou num corpo humano para velar a glória dele, senão nós não poderíamos ver Deus. Essa é a questão. Portanto, quando Deus diz que Ele criou homem e mulher, a sua imagem, Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo a questão física, porque nós não sabemos que natureza é. Deus estava dizendo que nós somos, na essência, o que Ele é. Nós temos a capacidade de pensar e agir por nós mesmos. Essa é a nossa semelhança e imagem de Deus. A nossa capacidade de pensar e agir. E aí você vai ver o livro de Gênesis, você vai ver que o homem teve capacidade de dar o nome aos animais, de conduzir e administrar sobre eles. Você sabia que os valdenses, que foram os mártires do passado, desde pequeninos, os meninos, os filhos, eram ensinados a uma das características mais nobres que toda mãe deveria ensinar seus filhos. Talvez seria o melhor que uma mãe pode fazer para o seu filho: a pensar e agir por si só. Amar a si mesmo, a gostar de si mesmo. Há milhares de gente doente no mundo, que vive para agradar os outros e para ter a aprovação dos outros. Se os pais, as mães, ensinarem seus filhos a terem amor próprio e a pensar e agir por si só, nós teremos certamente uma igreja extremamente forte. A Bíblia fala de mães na igreja, na história. A primeira mãe que está na Bíblia é Eva. Em Gênesis diz que ela foi a mãe de toda a humanidade. Ela é a mãe de todos nós, diz Gênesis 3:20. Ao olharmos para Eva, nós podemos compreender a vida daquela mãe. Ela perde um filho, assassinado por outro filho. E depois tem a alegria de ter um outro filho e ter a esperança que aquele filho fosse o Messias. Nós podemos ver em Eva uma mãe corajosa, valente, dependente de Deus e uma mãe forte. Ao olharmos para Sara, que foi a mãe de Isaac, o filho da promessa, Sara foi uma mãe que teve um filho em uma fase muito avançada na sua vida, aos 90 anos. Ela só foi concluída realmente essa promessa 25 anos após a promessa ter sido dada. Sara nos ensina uma mãe obediente, fiel, submissa, perseverante e cheia de fé. A história de Sara nos ensina que Deus está no controle das nossas vidas. Às vezes uma mãe fica angustiada por um filho que está longe do Senhor. Às vezes uma mãe fica angustiada com medo do futuro. Às vezes uma mãe fica angustiada por não ter, às vezes, o carinho e o afeto de seus filhos. Deus nos ensina que Ele conduz todas as coisas e que Ele cuida das mães. A mãe de Moisés, Joquebede, Moisés o libertador, foi uma mãe de uma fé extremamente corajosa. Vivia num mundo extremamente hostil por Faraó. E num ato de coragem tem um filho, cria esse filho até os 3 meses, e aos 3 meses o coloca num cesto no rio. Você sabe que quem colocou na mente de Joquebede de colocar Moisés no rio foi o Senhor. Quem conduziu a filha do faraó até o rio para encontrar Moisés foi o anjo do Senhor. Deus conduz todas as coisas. Deus conduz absolutamente tudo em nossa vida. E certamente, a mãe mais importante da Bíblia é Maria, pois ela foi a mãe do Salvador. A jovem que foi agraciada, isso é, que foi olhada com graça pelos olhos do Senhor.
Deus viu em Maria um coração puro, um coração voltado para o Senhor, e que Deus poderia cumprir o seu propósito em Maria. Maria foi uma mãe, um exemplo de submissão e dedicação ao Senhor. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia, pois dela veio o Salvador. Ela é elogiável não porque seja melhor do que as outras, porque todas as mães têm sua importância e têm seu valor diante do Senhor. Todos temos seu valor. E para Deus não há acepção de pessoas, diz a Escritura. Mas Maria foi agraciada, pois dela nasceu o Salvador do mundo. Você lembra quando o anjo aparece a Maria e diz que dela ia nascer o Salvador do mundo? A resposta de Maria é extremamente confortante para todos nós, porque ela diz: sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade dele. Isso é um exemplo de fé e de confiança. Maria é um exemplo de obediência, submissão ao Senhor, uma mãe forte e uma mãe extremamente prudente foi Maria. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. O que está em Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3, está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, o mandamento. O apóstolo escreveu: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está o mandamento do Senhor, honre seu pai, honre sua mãe. Este mandamento é de uma ordem espiritual. O mandamento tem como objetivo só e unicamente o bem espiritual dos filhos ao obedecerem às suas mães. Como um filho honra a sua mãe e os seus pais? Como criança, através da obediência, respeito e submissão. Como jovem, através da sua aceitação e respeito. Deixa eu dizer algo. Hoje nós olhamos no mundo e nós temos que ver que uma vida cristã, que ser um cristão é ser totalmente diferente do que o mundo é. Hoje nós vimos no mundo jovens desrespeitando abertamente suas mães, contrariando os seus pais, se impondo a eles e às vezes publicamente e muitas vezes publicamente. Nós vimos filhos depreciando suas mães. Jamais, filhos, me ouçam, jamais depreciem a vossa mãe. Jamais fale negativamente dela. Ninguém amará você mais do que ela. Ninguém cuidará de você com tanto amor e carinho como ela. Provérbios, capítulo 20, o verso 20 diz: a quem amaldiçoa a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. É um mandamento do Senhor, respeitar a sua mãe. Como adulto, você vai honrar a sua mãe, amparando e dando a ela o apreço que ela merece. Eu não posso conceber a ideia, e eu sei que há irmãos aqui que cuidam das suas mães, com carinho, com afeto. Às vezes eu ligo para minha mãe, ela já está ficando com idade, eu digo: mamãe, a senhora jamais ficará longe de nós. Não queremos abandonar a senhora. Não queremos deixar a senhora aos cuidados de alguém, nós iremos cuidar da senhora. Talvez minha mãe nunca precise disso, mas ela precisa da segurança, ela precisa ouvir isso. Ela precisa saber que ela vai ser protegida. O mandamento diz justamente isso aos filhos, para suas mães. Ajude e assista a sua mãe sempre, mas principalmente
quando ela mais precisar de você. Alimente, ajude, fortaleça. O 5º mandamento ordena que você zele pelo nome dela, a socorra e a console na sua velhice. O que eu vou dizer agora, talvez alguns jovens, e talvez até algumas mães vão dizer, pastor, isso é ultrapassado. E eu digo que eu acho que é mesmo, sabe por quê? Porque nós perdemos o respeito que era legado aos pais no passado. Mas ainda em algumas culturas, esse respeito ainda permeia. Quando o pai ou quando a mãe chegam em casa, os filhos se colocam em pé, em um ato de respeito. Minha mãe chegou, meu pai chegou. Talvez para nós isso é insignificante. Isso é coisa do passado. Mas você já pensou o respeito que há em você se levantar quando sua mãe e seu pai chegam? Às vezes, os filhos sentam em um lugar onde é o lugar dos pais sentarem, da mãe sentar. E ele não se levanta, que a mãe vai sentar em outro lugar. Isso é desrespeito. Isso não é você honrar a sua mãe. Você deve honrá-la, você deve respeitá-la. O mandamento diz que nós devemos respeitar e honrar também todas as autoridades, sejam elas eclesiásticas ou governamentais. Deixa eu falar um detalhe sobre uma mãe que perdeu a vontade de viver a vida. Às vezes o tempo passa, as mães se veem só, e às vezes podem ficarem com seus pensamentos, pensando, ninguém olha por mim, e às vezes ficar depressiva. Quero falar de uma mãe que perdeu a vontade de viver. Talvez alguém pergunte e pense, minha mãe perdeu a vontade de viver. Ela não quer mais sair, ela quer ficar em casa, e assim por diante. É seu dever fazer com que ela saia dessa situação. Como? Todos que aqui estamos, precisamos de um motivo para viver. Precisamos de uma razão para viver. Precisamos nos sentir úteis, necessários neste mundo. Todos precisamos ter um senso de propósito, inclusive as nossas mães, independente da idade que elas têm. Ter um propósito é mais importante do que você ter dinheiro no banco. É mais importante você ter uma casa mobiliada e confortável. Ter um propósito é mais importante do que ter saúde. Uma vida que é saudável, mas sem propósito, é como um lápis sem ponta. Portanto, o maior propósito, e nós encontramos propósito na vida, como encontramos um motivo para servir alguém. Foi feita uma pesquisa há um tempo, e foi comprovado que você sente um grau de felicidade acima de qualquer coisa, quando você faz algo totalmente desinteressado a alguém. Você para na rua por respeito a alguém, você ajuda alguém, você dá o seu lugar na fila. Eles fizeram cientistas fizeram um experimento, onde, ao passar pelo pedágio, o motorista da frente pagava o pedágio do de trás, e a pessoa não sabia quem era e nada. E eles foram medir o grau de felicidade. E o grau de felicidade é altíssimo, é como você ganhar uma surpresa inesperada boa na sua vida. Faça com que sua mãe se sinta útil, necessária. Aqui na igreja, todas as terças-feiras, há um grupo de mães se reúnem para fazer crochê, tomar um chá bem delicioso. Você é convidada para vir. Sinta-se útil, faça alguma coisa. Você pode contribuir. Se você não tem dinheiro, se você não tem recursos, você tem tempo. Dê seu tempo para alguém, para ouvir alguém. Todas as nossas mães merecem sentir-se amadas e ter um propósito na vida. Deixa eu dizer algo a você. Quem deu o mandamento, cuide da sua mãe,
foi aquele que mais cuidou da sua mãe, que foi Jesus. Ainda na cruz, em todo sofrimento, Jesus diz para João cuidar da sua mãe. Jesus é o mesmo compassivo, amigo, protetor, salvador, quando esteve aqui na terra. Ele é o mesmo ajudador das mães. Jesus conhece o fardo e o coração de cada mãe. Aquele que tinha uma mãe que labutava com a pobreza, com a privação, com a dificuldade, que não tinha carro, não tinha um apartamento, não tinha bens, era pobre Maria, mas tinha o amor de um filho. E esse mesmo filho tem o amor por todas as mães neste mundo. Jesus cuida e protege você. Por isso, ele diz em sua palavra: ouça, filho meu, ouça a instrução de seu pai e o ensino de sua mãe. Este é o mandamento. Sente com a sua mãe e ouça. Pergunte para ela como foi a vida dela, como ela viveu no passado. Ela vai lhe dar ensinamentos extremamente importantes para o resto da sua vida. Eu quero terminar lendo com você Isaías 46. Para mim, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Tome sua Bíblia, marque esse texto, leia em casa, medite. Leia esse texto com doçura, com submissão. Diz assim: ouvi-me, mães da igreja de Florianópolis. Desde o nascimento, carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Olha o que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo que antes de você nascer, desde o ventre materno, Ele carregou você. Desde você estando lá, Ele olhou por você. Até a vossa velhice, diz Ele, eu serei o mesmo para você. Olha o que Deus está dizendo. Ouça, diz Ele, desde o ventre materno eu cuidei de você, mãe. E até quando você chegar na velhice, eu vou continuar cuidando de você. Ele diz, ainda que seus cabelos sejam brancos, a palavra é cãs aí, mas ainda que você esteja com cabelos brancos, velhinha, ele diz, eu carregarei você. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregarei-vos-ei e vos salvarei. E aí Deus vai dizer, a quem você pode me comparar? Eu sou igual a quem? Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu cuidei de você desde o ventre materno, mãe, e vou cuidar até os últimos momentos. A quem você pode me comparar? E Deus usa uma metáfora dizendo, que Deus você pode fazer? Porque não existe um Deus igual a mim, ele diz nesse capítulo. Eu cuidarei de você, mãe, diz o Senhor. Deus jamais deixará de cuidar de você. Deus abençoe as nossas mães, as que aqui estão, as que estão em casa, as que nos assistem via internet, as mães dessa igreja, as mães de outras igrejas, as mães que Deus ama e cuida, todas elas. Quero convidar agora que as mães venham aqui à frente, por favor, todas as mães, por gentileza.
Muito bem. Aqui estão as nossas mães. Cada uma delas tem uma história de cuidado, de proteção, de amor e de carinho. A vocês, mães, a nossa gratidão. A você, mãe, que está em casa, o nosso carinho e a nossa gratidão. Obrigado por vocês existirem na nossa vida. Obrigado pela dedicação, pelas noites não dormidas, pelo carinho. Talvez algumas mães estejam aqui nesta manhã sem seus filhos, outras com seus filhos. Eu quero fazer uma oração em nome dos filhos de vocês. Quero dar uma bênção a vocês nesta manhã, para que Deus cuide, proteja e que a palavra dele se cumpra na vida de vocês. Assim ele disse que desde o ventre ele olhou para vocês e cuidou de vocês. Que ele continue até o fim. Depois vocês receberão uma lembrança da igreja e a nossa gratidão. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos em Tua presença nesta manhã. Amanhã comemoraremos o Dia das Mães. E aqui estão as mães desta igreja. E agora, Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor cuidou delas desde o ventre materno, que cuidará até a sua velhice. Que o Senhor cumpra a Tua promessa na vida de cada uma delas, Senhor. Eu as coloco em Tuas mãos para os Teus cuidados. Que elas tenham filhos obedientes e que elas tenham em vida a alegria de receber as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode entregar.